Bacana, então. Então, vamos lá. Eu vou já abrir minha tela aqui para você, porque já fica pronto. Só um minutinho, por favor. Vamos lá. Bacana. Daniel, se tiver qualquer dúvida, qualquer questão aí, você abre o áudio e fala um oi aí para mim, porque eu estou sem... Agora que com a tela aberta aqui, eu fico sem acesso ao chat, tá bom? Olha só. Estimativa de custo de depreciação. Aqui na estimativa de custo de depreciação, a gente precisa lembrar que o quê? Que aquelas máquinas que a gente comprou lá atrás, naquela primeiro investimento fixo que a gente fez lá atrás, né? A gente precisa agora aqui fazer o cálculo da depreciação dela, né? Então aí você vai pegar aquela relação de máquinas que você já fez, equipamento, ferramenta, utensílio, né? Carro, né? E vai fazer o montante de depreciação dela. É importante lembrar que essa depreciação, ela não é de qualquer jeito, ela não é assim, eu acho que estragou tanto, perdeu tanto. Não. Ela tem uma portaria, tá? Essa portaria, ela é da Receita Federal, e essa portaria é que fala quanto por cento deprecia cada equipamento, cada material, cada ferramenta. Isso de tudo que você puder imaginar. Até de animal, cara. Eles fazem a depreciação. Né? Então, assim. E aí, em cima disso, eles fazem esse cálculo de depreciação. Aí é importante você ver isso, é fácil. Você buscou lá na internet lá. Você quer ver uma coisa? Como é fácil você fazer? Ó, eu venho aqui, ó. Portaria de depreciação. Depreciação, Receita Federal. Ele já vai me falar aqui, ó. Tá. Aí ele vem falar depreciação de imóveis, a portaria que fala sobre isso. Vamos ver essa instrução normativa? Aí ele já fala aqui a instrução normativa todinha, tá? E ela tem, dentro dessa instrução normativa, ela tem os anexos, tá? Aqui a gente provavelmente vai ter acesso aos anexos aqui na 772. Ela é do GovBR, tá? Então aqui ela já vai me falar, ó, tá? Aí vem, ó, as receitas e tal, só que aqui ele falou para mim foi direto dos valores do governo, não é isso não. Instrução normativa de 2019, vamos ver se é isso aqui. Falei que era fácil, também tá acabando ficando complicado, né? Mas não é não, tá? É simples mesmo. Aqui. Cada portaria ó, depreciação. Ele vai falar para mim aqui que é depreciação de viaturas, né? Nossa, tá vendo link até do Portugal. Então, cada uma delas vai nos mostrar certinho o que seria
Acabou que não apareceu aqui. Bom, eu mando para você. Eu tenho ela baixada aqui, depois eu te mando ela. Coloco ela lá no grupo. Então, esse valor de depreciação, ela não altera, tá? Esse valor, porque ela é baseada numa portaria ministerial. E aí ele vem, por exemplo, olha, na informação geral aqui, para nos exemplificar, ele vai falar o nome do bem, máquina de costura. Tempo médio de vida útil, que também é determinado lá por essa tabela de depreciação, tá? 5 anos. Valor do bem, quando a gente pagou lá, foi R$ 5.000. Esse valor de depreciação, ele é calculado em cima do valor que foi pago, não é do valor atual não, tá? Então, olha só, depreciação anual. 5.000 dividido por 5 anos vai ser R$ 1.000 por ano. Eu vou pegar R$ 1.000 e vou dividir por 12 meses, vai ser R$ 83 por mês que essa máquina de costura vai depreciar. Eu preciso colocar isso onde? Eu preciso acrescentar isso no meu preço de custo, porque senão depois vai ficar complicado, né? Ó, isso aqui ele está falando para mim que cada mês, né, esse equipamento vale 83,33 a menos, né? Ou seja, no final de 5 anos, você vai precisar adquirir uma outra máquina nova, tá? E aí ele vem falar para a gente que apesar de ser um custo e influenciar na formação do preço, a depreciação não representa um desembolso, ou seja, você não precisa tirar aquele dinheiro, separar ele. Você pode manter um programa de poupança ou alguma coisa nesse sentido para que você possa investir depois nele, né? Ó, no entretanto, dependendo da situação financeira e das estratégias de negócio, pode fazer uma reserva para a troca do bem ao final da sua vida útil, tá? E aqui, a título de informação, a Receita Federal vai passar para a gente que imóvel é em média de 25 anos, máquinas 10, equipamentos 5, móveis e utensílios 10, veículos 5 anos e computadores 3 anos. Computador com mais de 3 anos, eles não computam mais preço para ele. Ele está totalmente depreciado, tá? Então, assim, essas informações, elas funcionam como referência, tá? Não quer dizer que você tem que seguir essa regra, não. Mas ela é um tipo de informação que ela te ajuda na sua formação de preço real para que seu produto, no final, ele não venha te trazer nenhum tipo de prejuízo, mas mesmo pelo contrário, te trazer lucro em todas as esferas, em todas as áreas da sua empresa, tá? Algumas atividades empresariais aqui, máquinas, equipamentos, sofrem um desgaste maior, né? E tem que ser considerado, então, esse cálculo de depreciação. Mas tem máquina, só um minutinho, mas tem máquina, Alberto, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Mas tem máquina que não, tá? Então, olha só, lembre-se que máquinas, equipamentos sucateados têm maior custo de manutenção e de produtividade mais baixa, ou seja, se você comprou um material usado, a possibilidade dele te dar mais dor de cabeça é bem maior, tá? Então é isso. Voltamos lá, beleza. E aí ele vai me dar aqui um modelo, como é que eu vou trabalhar, né? A descrição desse. Estimativa de custos fixos operacionais mensais. Aqui ele vai falar para mim que são todos os gastos que não se alteram em função do volume da produção ou da quantidade vendida de um determinado período. Por exemplo, imagina que num mês a sua empresa sofre aí uma queda nas suas vendas. Ainda assim, você vai ter que pagar as despesas. Aluguel, energia, salário, do mesmo jeito. Não é verdade? Então, olha só. Esses valores são custos fixos. Por quê? Porque eles são pagos normalmente independente do seu nível de faturamento. Tá? E isso foi o causa da quebra de muitas empresas agora durante a pandemia. Tá ok? E aí ele vai falar para a gente aqui, ó, aqui no quadro abaixo, liste aqui os seus custos fixos, estima os valores mensais para cada um dele e procura ajustar o seu quadro de acordo com os tipos de despesa do seu empreendimento. E no Fique de Olho ele vai falar para a gente o seguinte, olha, levantar os custos fixos, para esse levantamento você precisa ser bastante cauteloso, tá? Já que aqui ele diz que tem um ditado que seguro morreu de velho, né? Então, assim, você precisa ser bem cauteloso na hora de você fazer a estimativa desses custos. Não subestima eles não, tá? Porque ele pode te dar uma rasteira depois
no seu momento de faturamento, tá? E aí ele vai falar que sem perder a qualidade, procura reduzir os custos fixos, tá? Por exemplo, adotando prática que vai contribuir para a diminuição de desperdício e retrabalho. Por exemplo, quer ver uma coisinha besta? Muitas empresas já têm um projetozinho de adote o seu copo, por exemplo, para você tomar a sua água lá. Outras empresas deram uma caneca muito bonitona para os seus colaboradores. Para quê? Para que eles não vão lá e suje e fiquem gastando copo descartável. Outras substituíram por copo de metal ou por copo de vidro, né? E ele vai falar para a gente aqui que o Prolabore é a remuneração do dono pelo seu trabalho, né? E tem que ser considerado mensalmente como custo. Afinal de contas, o cara que é o dono, ele está trabalhando na empresa, então ele precisa receber para isso. Não é verdade? Senão ele vai viver de quê? Lembre-se de que caso você não dispõe de outra fonte de renda, o Prolabore é que vai pagar seus compromissos pessoais. Não se esqueça de relacionar o valor da depreciação mensal das máquinas e equipamentos que foram calculados anteriormente. Ok? Na hora de praticar, ele vai passar para a gente uma sugestão de custos fixos aqui. No demonstrativo de resultado, aqui ele já vai falar para mim que aqui, depois que eu reunir todas as informações sobre estimativa de faturamentos, custos totais, né, no caso fixos e variáveis, é possível você prever aqui um resultado para sua empresa, tá? E verificar se ela vai realmente operar com lucro ou não, né? Isso ele vai te mostrar aqui, te fazer uma sugestão aqui, tá? E ele entra num assunto agora extremamente delicado e um assunto extremamente pertinente, tá? Que são os indicadores de viabilidade. Aqui você vai saber se a sua empresa vai andar ou não, tá? Vamos seguindo então. Ele começa falando para a gente, explicando para a gente sobre a questão do ponto de equilíbrio, tá? E vai falar que o ponto de equilíbrio é o que representa o quanto a empresa precisa faturar para pagar todos os custos em um determinado período, tá? Ou seja, mês, ou seja, semestre, ou seja, ano, não sei. Você, na sua empresa, que vai definir qual é o seu ponto de equilíbrio em tempo, tá? E para isso tem uma fórmula, tá? Que é simples, tá? O ponto de equilíbrio aqui, ele vai falar para mim que o PE, ponto de equilíbrio, é igual ao meu custo fixo total, tá? Dividido pelo meu IMC, que é o índice da margem de contribuição. Tá, professor, mas você não falou sobre o IMC, mas eu vou falar agora. Ó, o IMC, que é o índice da margem de contribuição, ele é o quê? Ó, é a margem de contribuição que é o custo total, ou seja, a receita total, menos o custo total variável total, tá? Dividido por quem? Pela receita total. Aí eu vou achar o meu IMC em quê? Em percentual. Vamos ver aqui? Ele vai me dar um exemplo bacana aqui, olha só. Esse aqui é de acordo com aquele quadro lá atrás que a gente viu, tá? No 5.12. Aí ele vai falar para a gente o seguinte, presta atenção. A receita total era 100 mil reais. O meu custo variável total foi de 70 mil. O meu custo fixo foi de 19 mil. Então, vamos calcular aqui o meu IMC? Ele vai falar para mim que, ó, que o meu índice de margem de contribuição é o quê? É a minha margem total, tá? Aqui, ó, margem de contribuição, que é o meu custo, minha receita total, menos o meu custo variável total, dividido pela minha receita total. Olha que doidura, né? Então, aqui 100 menos 70 vai dar 30, que dividido por 100 mil vai dar 0,30. Então, 0,30 é o quê? É o meu IMC. Meu IMC aqui, ó. Meu IMC é o quê? 0,30. Tá aqui. Aí eu vou calcular o meu ponto de equilíbrio. Meu ponto de equilíbrio é o meu custo fixo, 19.500, dividido pelo meu IMC. Meu IMC é quanto? 0,30. Ó. Então, o meu ponto de equilíbrio é quanto? É 65 mil. Isso significa dizer que
até eu alcançar o faturamento de 65 mil, eu não tenho lucro, tá? E aí ele vai explicar melhor aqui para mim, ó. Isso quer dizer que é necessário que a empresa tenha uma receita total de 65 mil ao ano, no caso aqui ele calculou ao ano, né? Para cobrir os seus custos. Olha, o ponto de equilíbrio também pode ser calculado por unidade vendida, tá? Mas isso aqui é para empresa que trabalha com produtos de alto valor, tá? E ele vai falar para a gente aqui que quando você trabalha com empresa que tem uma grande variedade de produtos, por exemplo, um supermercado, é recomendável que você faça o seu ponto de equilíbrio baseado no seu faturamento, tá? E ele está falando isso aqui. Então, ó, concentra seus esforços para que o empreendimento ultrapasse o seu ponto de equilíbrio. Porque depois que ultrapassou, ó, você vai obter lucro. Bacana? Show de bola, né? Aí agora vamos ver o que é lucratividade. Olha, esse indicador aqui, ele mede o lucro líquido em relação às vendas, tá? É um dos principais indicadores econômicos da empresa. Porque ele está relacionado o quê? Com a sua competitividade, tá? Se a sua empresa possui uma boa lucratividade, ela pode apresentar uma maior capacidade de competição no mercado. Ou seja, se você tem uma lucratividade alta, você pode baixar, automaticamente baixando o seu preço, para você entrar no mercado com mais força, tá? E ele vai falar para a gente aqui, ó, que isso poderá realizar em mais investimento em divulgação, na diversificação dos produtos e serviços, aquisição de novos equipamentos também, né? E como é que eu vou calcular a minha lucratividade? Olha que doideira. Eu vou pegar o meu lucro líquido, dividir pela minha receita total e multiplicar por 100. Então, seguindo o mesmo exemplo dos valores atrás, eu vou ver aqui que a minha receita total é 100 mil, tá? O meu lucro líquido por ano é 8 mil. Eu vou pegar então e vou fazer o seguinte para me calcular a minha lucratividade. Eu vou pegar os 8 mil, dividir por 100 mil e multiplicar por 100. Eu vou chegar num total de 8%, que é a minha lucratividade, tá? Ó, isso quer dizer que sob 100 mil de receita total, sobra 8 mil em forma de lucro, tá? Depois de pagas todas as despesas, impostos, tá? Que indica que você tem uma lucratividade de 8% ao ano. Beleza? Bacana. Tá aqui então como é que você vai fazer. Agora vamos partir para a rentabilidade. Aqui na rentabilidade, que também é um indicador de atrativo de negócio, tá? Porque ele vai medir o quê? O capital investido. Em quanto tempo você vai ter o retorno desse capital investido, né? E aí, assim, e é lógico que ele é obtido em forma de percentual, né? Por unidade de tempo, ou mês, ou ano, por aí vai, semestre. É calculado através da divisão do lucro líquido pelo investimento total. Olha como é que é feito, então, a rentabilidade. Lucro líquido dividido pelo investimento total, multiplicado pelo 100. Olha lá, olha aqui a lucratividade como é que é. Ela é lucro líquido dividido pela receita total. Tá? Aqui para mim saber a minha lucratividade. A lucratividade, então, eu vou calcular o quê? O meu lucro dividido pela minha receita. Já a minha rentabilidade é o meu lucro líquido, tá? Dividido por quê? Pelo investimento total, ou seja, quanto é que eu investi na empresa, tá? E aí ele vai falar para mim aqui que o meu lucro líquido é 8 mil, que o meu investimento foi 32 mil. Isso vai me dar o quê? Vai me dar um retorno ou vai me dar uma rentabilidade de 5% ao ano. Significa que a cada ano o empresário vai recuperar 25% do valor investido através dos lucros que ele obteve no negócio. Beleza? E agora vamos ver aqui qual é o prazo de retorno do investimento. Olha que show de bola que é. Assim como a rentabilidade, também é um indicador de atrativo aqui. Se você fala para o cara, olha, você vai investir na minha empresa, você vai ter um retorno do seu capital em 1 ano. Pô, o cara vai ficar feliz, né? Bacana, prova. Aí você vai pegar e vai mostrar para ele. Você vai pegar aqui, ó. O retorno do prazo do investimento é o quê? É o seu investimento total dividido pelo seu lucro líquido. Olha que doideira, tá?
Exemplo, nosso lucro líquido a gente já viu que é 8 mil, né? E o investimento total a gente viu que é 32 mil, beleza? Então, olha que bacana. O prazo de retorno do meu investimento, então, é 32 mil, tá? Dividido por 8 mil. O meu retorno do meu investimento, então, vai ser, então, a 4 anos. Em 4 anos eu tenho o retorno do meu investimento. Beleza? Olha que bacana. Não é legal? Se eu pegar aqui e mostrar que a minha rentabilidade é de 25% do valor investido, preste atenção que se eu falo que é 25% do valor investido, quantos anos vai dar? Ó, em 4 anos eu estou tendo meu retorno. Perceberam que as contas elas precisam fechar? Beleza? Pessoal, dúvida? Dúvida até aqui? Alberto, Daniel? Tá tranquilo, professor. Tranquilo, né, Alberto? Tranquilo também, Daniel? Olha só, aqui a gente finaliza, então, a questão do nosso plano financeiro, beleza? Eu vou ver se eu não sei se eu já liberei para vocês uma avaliação que está lá na plataforma. Se não, eu vou liberar agora, tá? E não liberei não, né, Daniel? Beleza. Então eu vou colocar lá na plataforma para vocês essa avaliação que é baseada até aqui, ela vai até aqui, tá? No plano financeiro. Todo o processo que a gente já viu até agora até no plano financeiro. Bacana? Então, se vocês não têm dúvidas, eu vou fazer, então, interrupção da nossa gravação e a gente